Quais são os fatores, quando você começa em um terreno totalmente novo e tem um grande espaço aberto, por onde vai começar? Como vai alinhar seus canteiros? Onde vai colocar o seu primeiro canteiro? Qual vai ser a largura dele? Quão largas ou estreitas vão ser as suas passagens? Existem tantos fatores para decidir só para colocar esse primeiro canteiro no lugar. Se você está começando aqui, usarei este exemplo. Este é meu jardim Homeacres, no final de novembro. Estamos chegando ao início de um novo ano de jardinagem. Pode-se dizer que nessa época do ano é um ótimo momento, no inverno. Comece no inverno e assim você estará pronto, ou pelo menos mais preparado para a primavera. Então, cheguei aqui há 11 anos e tudo isso era apenas grama aberta e ervas daninhas, o que quer que estivesse crescendo na grama, esse antigo pasto. E literalmente não havia nada aqui. Então pensei, certo, onde vão ficar esses primeiros canteiros? E existem vários fatores que entram em jogo. Então, por exemplo, nesse caso, ali na minha frente e atrás da câmera está a minha casa. Quão perto você quer ficar da sua casa? Eu inicialmente pensava em iniciar os canteiros mais próximos da minha casa. Enquanto mexia aqui e colocava algumas estacas, de repente bati em concreto neste ponto. Há uma grande faixa de concreto onde existia uma estufa há cerca de 40 ou 50 anos. Isso influenciou a decisão de não começar os canteiros ali e começar aqui, o que funcionou muito bem e deu mais espaço de acesso entre a casa. Então não aperte tudo demais. Evite colocar novos canteiros e caminhos perto de cercas vivas, árvores ou plantas altas, pois as raízes delas podem invadir seus canteiros de hortaliças. Tinha árvores altas ali que mandei cortar, serviam de quebra-vento. E aí você tem a questão da orientação. Classicamente dizem que você deve posicionar os canteiros e as linhas no sentido norte-sul. A ideia é que algo alto não fará sombra ao norte, ao contrário do que ocorreria se fosse posicionado leste-oeste. Se você posicionar no sentido leste-oeste, significa que você tem algo ao sul e algo ao norte. O ponto principal desse conselho é quando você cultiva algo alto, pois como pode ver aqui, exceto pelas couves de Bruxelas, nesta época do ano quase não há vegetais altos. Se você estiver cultivando aspargos, isso pode ser um fator, porque no verão, pelo menos depois que você para de colher os aspargos, eles realmente crescem alto. E eu tenho um canteiro de aspargos ali, que está orientado de sudoeste a nordeste, por acaso, não de norte a sul, e ele realmente faz um pouco de sombra no canteiro a noroeste. E ainda assim tudo cresce bem ali. Então, eu diria que norte e sul não é a questão mais crítica quando se trata de orientação ou alinhamento. O que realmente importa é por onde você acessa seu terreno. Então, por onde você chega, você não vai querer que tudo fique atravessado e aí você tenha que dar a volta para entrar, por assim dizer. Então, o ponto de acesso é um fator decisivo, importante para como você vai alinhar seus canteiros e caminhos. E aí, a inclinação também é outro fator. Então, obviamente, aqui não tem inclinação, é um terreno bem plano, mas eu já tive muitos jardins inclinados ao longo dos anos. Descobri que é melhor fazer os canteiros e caminhos subirem e descerem a inclinação em vez de atravessá-la. O conselho clássico é seguir o contorno, mas subir e descer funciona muito bem. Por quê? É porque existe uma suposição oculta no conselho clássico de alinhar pelo contorno. A suposição oculta é que o solo está sendo cultivado, pois isso sempre foi feito tradicionalmente. Ele foi cavado, rotivado ou arado, ficando solto e com chuva forte é levado morro abaixo. Esse é o método sem revolver o solo que eu recomendo. O cultivo sem revolver o solo está se tornando comum agora. É uma maneira fantástica de manter a estrutura do solo boa e intacta, e quando chove, o solo não é levado embora. E o que eu descobri nos meus jardins anteriores aqui, que tinham uma inclinação considerável de 10 graus, quero dizer, não era suficiente para justificar a construção de terraços. Isso seria uma outra opção se você estivesse em uma inclinação realmente íngreme. Falo aqui de inclinações suaves, porém significativas. Canteiros no sentido de cima para baixo funcionam bem, porque, por exemplo, se você tem um canteiro aqui e coloca composto nele, o canteiro está descendo a encosta, não atravessando o morro. Se algum composto escorrer, ele vai descer o morro e parar no canteiro, não no caminho abaixo, diferente do que ocorreria se os canteiros cruzassem a encosta. E também, se você fizer os canteiros atravessando a encosta, cada canteiro vai ter uma inclinação, o que dificulta qualquer coisa que você queira fazer, como uma leve rastelagem ou qualquer outra coisa. Tudo sempre vai escorregar morro abaixo. No canteiro de cima para baixo, se algo escorregar, não é tão grave, pois permanece no canteiro. E se você tiver uma enchente forte, e isso já aconteceu comigo em outros jardins, a água pode escoar pelo caminho. Pode até remover parte da cobertura morta do caminho, mas não vai represar atrás dos canteiros transversais, o que poderia causar uma grande avalanche de terra morro abaixo.
Então isso é o alinhamento da disposição. E outro fator importante nisso é justamente como e por que você vai fazer seus canteiros e caminhos. Novamente, há muitos conselhos e inúmeros pontos de vista diferentes sobre isso. Todos são bons, depende do que você quer e de como se vê cuidando do jardim. Eu recomendaria canteiros de 1,20 m e caminhos de 40 centímetros. Isso equivale a 4 pés e 16 polegadas. Por quê? Bem, é uma largura bem clássica, na verdade, 1,2, e a ideia é que você possa alcançar o meio sem compactar demais o solo. Há outra suposição oculta nisso. Com o método sem revolver o solo, não importa se você andar sobre o canteiro. E assim, você pode fazer isso sem danificar a estrutura do solo, porque ela não foi perturbada pelo cultivo. Se você cavar e colocar peso sobre o solo, é mais prejudicial, pois quebra a estrutura e a compacta novamente. Com o método sem cavar, é possível ter canteiros mais largos, se desejar. Eles têm 1,5 metro ou 5 pés. Isso é porque são canteiros de teste. Esses dois são canteiros experimentais. E, consequentemente, eu fiz os caminhos mais largos para as pessoas circularem e terem mais acesso. Então, os caminhos aqui têm 60 centímetros, 2 pés, em vez dos meus habituais 40 centímetros, 16 polegadas. Isso só te dá uma ideia das opções. E aí você pode pensar, e se tivermos canteiros e caminhos mais estreitos? Tem gente que faz isso. E o meu argumento contra isso, quer dizer, faça se você quiser. O que eu diria é que você vai ter uma proporção maior de caminho e uma proporção menor de canteiro. Se você tivesse uma largura de 4,8 metros nesse caso, por exemplo, você poderia ter 4 canteiros e caminhos de 75 centímetros, ou seja, canteiros de 75 centímetros, ou 2,5 pés de largura, com caminhos correspondentes de 18 polegadas ou 45 centímetros de largura, que pelo que li é uma largura padrão nessas circunstâncias. Então você teria 4 caminhos e canteiros e a largura total dos canteiros seria 4 vezes 75 centímetros, que dá 3 metros. E na largura de 4,8 metros, você poderia ter 3 em vez de 4, 3 canteiros de 1,2 metro de largura, com os respectivos caminhos de 40 centímetros de largura. Isso daria 3 canteiros e caminhos correspondentes, mas 3 vezes 1,2 é 3,6. Então, na largura dada, você vai ter 3,6 metros de canteiro em vez de 3 metros de canteiro. Não é o fim do mundo, mas é mais um pequeno fator. E é justamente disso que se trata boa parte disso. É sobre avaliar essas opções e suas circunstâncias, como você prefere trabalhar. Alguns outros fatores também, como coberturas de canteiros. Coberturas padrão têm largura de 2 metros, pelo menos no Reino Unido, mas existem outras opções. E isso cobre muito bem uma canteiro de 1,20 m, porque sobra tecido suficiente nas laterais para você conseguir prender um pouco, não literalmente prender, mas garantir que tem tecido suficiente para você firmar a cobertura, proteger contra o vento e impedir que insetos entrem. Então, se os canteiros forem muito mais largos, como eu tenho uma cama ali, que foi um erro que cometi quando fiz essas camas, e essas 2 camas, aliás, eu demorei muito para decidir como fazê-las porque eram muito importantes. Uma vez que esses 2 primeiros canteiros, ou até mesmo só o primeiro canteiro, mas eu estava fazendo as 2 juntas, estavam no lugar, todo o resto segue a partir disso, porque o alinhamento vai fluir. Você não vai ter. Você pode ver como os caminhos vão até o final. E quando eu digo canteiros, aliás, o que eu queria dizer era, na verdade, só até a selga. Ali era a cama que eu fiz no começo. Bem, na verdade isso leva a outra coisa. Meu conselho seria, não faça seus canteiros muito longos. Eu tenho uma área de teste ali, onde dividimos o terreno em camas bem curtas. Mesmo com caminhos de 30 centímetros, 12 polegadas, funciona muito bem, e os canteiros têm 2 metros de comprimento, 6,5 pés, e é muito fácil de manejar. Menor é melhor, e com o método sem cavar tem alto rendimento. Você vai se surpreender com quanto pode colher de um canteiro pequeno e bem cuidado. Após colocar isso nos meus 2 primeiros canteiros, o construtor chegou perguntando onde ficaria a estufa. Então, rapidamente medi um espaço para ele cavar as valas, para colocar o concreto onde as paredes da estufa seriam construídas. Não prestei atenção suficiente ao espaço entre eles e ficou mais largo do que queria. Tenho um canteiro de 2 metros de largura ali, difícil de manejar. É um pouco largo demais para colocar coberturas, por exemplo. E também não está exatamente reto, né? Um pouco mais largo em uma ponta do que na outra. Há uma grande vantagem em manter tudo padronizado, então preste atenção quando começar. Esse é o ponto principal. Meça várias vezes e faça em um dia, durma sobre isso e volte no dia seguinte.
Coloque algumas estacas no chão, coloque algumas tábuas no chão, qualquer coisa, para que você possa ter uma impressão visual de como vai ficar. E faça isso antes de realmente fazer qualquer coisa, antes de colocar qualquer composto, ou sabe, nem mesmo faça canteiros elevados ainda, isso é um outro assunto. Não vou entrar muito nesse assunto neste vídeo, mas só vou mencionar que você pode ver que todos os canteiros aqui são abertos nas laterais, o que significa que você tem acesso fácil com um carrinho de mão. E acho que esse é um motivo que muitas vezes é dado para ter caminhos mais largos, para que as pernas do carrinho de mão possam descer, enquanto aqui isso não importa. O carrinho de mão pode passar e eu não me importo de colocar as pernas do carrinho de mão nos meus canteiros. Isso não danifica o solo, permitindo caminhos mais estreitos, economizando espaço e reduzindo o manejo. Sabe, se você tem caminhos, precisa mantê-los tão livres de ervas daninhas quanto os canteiros. Esse foi um exemplo de área com canteiros e caminhos de vários tamanhos. Tem alguns canteiros lá em cima, na verdade, que tem 1 metro. Os caminhos têm 40 centímetros e funcionam bem, mas eu prefiro o de 1,2 metro. Outro fator decisivo pode ser o formato e o tamanho geral da sua área. E se for bem pequena, tipo como eu chamo, o pequeno jardim aqui é cercado por todos os lados, de um lado por uma cerca viva, do outro lado por um galpão e do terceiro lado pela minha casa. Então isso limita muito o tamanho da área que pode existir ali e isso determina o que você pode colocar nela, e nesse caso eu decidi ter 3 canteiros de 1,5 metro com caminhos de 45 centímetros. Eu poderia ter feito 4 canteiros, mas eles ficariam mais estreitos do que eu queria, o que foi decisivo. E outra maneira de começar seria cobrir toda a área, como fazemos aqui às vezes, com um pouco de composto sobre ervas daninhas e, na verdade, cultivar as coisas através do plástico. Você coloca o plástico sobre o composto nas ervas daninhas, cultiva batatas e abóboras através dele, depois remove o plástico para fazer os canteiros. Você não precisa de laterais de madeira, mas pode escolher agora a largura dos canteiros e caminhos. Com o tempo, acabamos adotando canteiros de 1,20 m ou 4 pés de largura e caminhos de 40 centímetros. O ideal é avaliar suas opções antes de fazer qualquer alteração significativa no terreno. Caminhe pelo seu terreno, coloque algumas varas de bambu só para marcar alguns possíveis lugares onde você pode fazer alguns canteiros, faça o primeiro canteiro. Considere o tamanho final da área e fatores semelhantes. Sempre reserve espaço ao redor para acesso. Não tente colocar coisas demais. Comece pequeno e então talvez faça um canteiro, faça um canteirinho e veja como fica. E você sempre pode mudar a partir daí. Mas antes de fazer muitos, se você fizer isso e depois fica mais difícil mudar depois. Então comece pequeno, mas mesmo antes de fazer isso, pense bem sobre isso, seguindo o que acabei de explicar.